Fala, pessoal, eu sou a Júlia. E eu sou o Caio Godoy. E começa agora mais um podcast. Hoje a nossa convidada é Elisa, arquiteta de formação, prefeita reeleita aqui na cidade. É um prazer te receber aqui. Prazer meu, Júlia, Caio, vamos prosear. É isso aí, pessoal. E para começar, já queria agradecer a Torteria Paula Abrão, que é a nossa parceira aqui nesse episódio. Mandou 2 tortas deliciosas e a gente vai experimentar elas daqui a pouco. Exatamente. Elisa, eu queria começar te agradecendo mais uma vez, de poder participar aqui do nosso podcast. Nós já entrevistamos vários mandatários e ex-mandatários e eu acho que faz todo sentido entrevistar a atual prefeita da cidade e é muito bacana a gente ter essa oportunidade para poder bater um papo, né? E eu queria começar te perguntando da sua infância, da sua trajetória enquanto mais nova aqui na cidade, aonde você estudou. E muitas pessoas não sabem, mas você não nasceu, não é de Uberaba, a sua origem não é de Uberaba, você é de Brasília. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Bom, Caio, minha mãe é uberabense, meu pai nasceu numa cidade que chama Senhora dos Remédios, lá no sul de Minas. Eles se encontraram em Brasília e eu vim de surpresa, assim, da primeira vez que eles namoraram, hein, gente? Incrível, eu queria vir de qualquer jeito. E aí, eu vivia em Brasília até 10 anos, vim para Uberaba, eu tinha 10 anos, fiz 11, e naquele primeiro ano eu me apaixonei por Uberaba e pelos meus amigos, que inclusive são meus amigos até hoje. Estudei Nossa Senhora das Dores, participei de um grupo lá no início da minha adolescência que chamava UAI, União dos Adolescentes Idealistas, lá do Colégio Nossa Senhora das Dores. Fui parte da primeira turma de filhas de Jó, da maçonaria, e de lá fui construindo o meu papel de cidadã uberabense. Ganhei o título do vereador Fernando Mendes, quando eu era presidente da FIENG, e agora eu sou cidadã uberabense. E você ainda não era prefeito quando recebeu o título? Não era. Entendi. E você estudou Nossa Senhora das Dores durante toda a sua trajetória escolar? Sim, depois no colegial, que a gente falava, fui para o Objetivo, que era grudadinho no Nossa Senhora das Dores, e ali fiz toda a escola, foi muito bacana, e depois fui para a Uniub fazer arquitetura. E nesse período escolar, assim, mais de estudo, você nunca já teve relacionada a cargos de lideranças estudantis, ou a política e a FIENG foram as primeiras experiências? Nos grupos que a gente participou, tanto maçonaria quanto esse grupo do UAI, no Colégio Nossa Senhora das Dores, a gente sempre tinha uma liderança entre o grupo, entre as ações sociais. Só que, assim, título de liderança, eu fui conquistar ali no Sindicato das Indústrias de Calçado, em 2013. Fui presidente do Sindicato das Indústrias de Calçado, fui ali também diretora do SIGRA e depois a primeira mulher a assumir a FIENG Regional Vale do Rio Grande em 80 anos. Muito Você bacana. acredita que esse seu cargo na FIENG te projetou para a vida pública? Como que aconteceram, essas eleições ali internas? Sem dúvida, Júlia. E até foi a minha primeira vez com o experimento de um movimento político, porque dentro da FIENG tem movimento político, é um cargo eletivo. Eram 12 votos, diferente da nossa realidade hoje, mas os 12 votos é que escolhiam quem ia ser o representante. Só para que todo mundo entenda, a FIENG tem 10 regionais espalhadas pelo estado. Uberaba é uma delas e contempla 20 cidades. E nessa escolha, os presidentes dos sindicatos, das indústrias diversas, é que fazem a escolha de quem vai liderar. E no estado tem um presidente do estado todo. Em todo o estado, somam mais de 130 sindicatos dentro dessas 10 regionais. E aqui eu fui eleita, fiz um trabalho que acabou me projetando, sim, para a vida pública. Aí começou o buchicho. O governador Zema tinha sido eleito pela primeira vez, eu me filiei ao Novo, o Caio também. A gente já foi amigo, viu, gente? Acho que a gente vai voltar a ser. E nessa trajetória, nessa conversa e com a inspiração de pessoas que não eram da política, entrando na política, eu acabei me encorajando. E disse para mim mesma, olha, eu não tenho obrigação de ganhar, mas eu tenho de participar e de levar o meu ideal, as minhas propostas, para que a comunidade possa apreciar.
e acho que a comunidade confiou naquela proposta diferente do que sempre era apresentado. Não, muito bacana, né? E eu queria te perguntar dentro disso, né, dessa história, como é que foi a sua primeira eleição? Como você mesmo falou, né, nós já fomos do mesmo partido por 2 vezes, lá no começo da trajetória política. E como é que foi essa sua primeira eleição, todo o processo, né? Eu estava lá no meio, eu lembro das reuniões do Partido Novo, né, no escritório, na época do advogado Rodrigo. E eu lembro de você lá nas primeiras reuniões, como é que foi o processo de construção, até para você mesmo pensar em ser candidata pela primeira vez. Bom, Caio, naquele primeiro momento eu queria participar do movimento, eu nem me consideraria candidata mesmo. Eu queria participar, eu me filiei ao partido e comecei a entender qual era o movimento político. E ali eu conheci muita gente, a gente, né, teve aí a vivência do Partido Novo e tudo que foi feito com a gente, né? Isso, naquele momento, pelos líderes nacionais, frustrou a gente, né? Frustrou muitas outras pessoas. O prefeito de Patos, o Falcão, que é meu amigo, sofreu junto com a gente. E aí, quando o Partido Novo... Só para as pessoas entenderem, desculpa te interromper, é que o Novo, lá em 2020, né, ele toma uma decisão a nível nacional de que a maioria das cidades do Brasil não teriam candidaturas do partido. E Uberaba foi uma que criou expectativa, deixou-se montar um diretório, entre aspas, com vários filiados, e aí lá próximo das eleições eles avisaram, ó, aí não tem candidato. E com esse movimento a gente levou um banho de água fria, mas a gente queria participar, né? Você, eu e todo aquele grupo. E a gente buscou uma alternativa de partido. E aqui eu quero agradecer de uma maneira muito especial o Zé Silva, deputado que nos acolheu, nos deu garantia que o partido não seria entregue a nenhum cacique político daquela época e que a gente poderia participar do pleito tranquilamente, com muita segurança de que a gente chegaria até o final. E para quem é candidato, que está assistindo a gente, né, Caio? A maior ansiedade de quem é candidato é o dia da aprovação da chapa, né? Será que vai, que não vai? Aquilo Exato. Causa realmente uma insegurança, uma ansiedade muito grande na gente. E ter essa garantia do Zé Silva foi muito importante. A turma de Uberaba, que também já estava no Solidariedade, abraçou a gente. E a gente formou um grupo, um pequeno grupo, mas muito engajado, com muita força de vontade de fazer diferente. E a gente fez o nosso trabalho. E, exatamente, graças a Deus, ganhamos. Exato, e assim, para quem não conhece do meio político, né, acontece muito das candidaturas no dia do registro, né, das chapas, a candidatura às vezes ser retirada, e aí a pessoa não tem o que fazer, porque o prazo final legal, né, o prazo jurídico acabou, então você se planeja durante alguns anos para ser candidato, e aí no último dia você é sacaneado e fica fora das eleições. Isso acontece muito no meio político, infelizmente, e por isso que o partido, infelizmente, no Brasil é tão importante ainda para as eleições, né? E sabe o movimento, só Claro. te cortar aí, um movimento que aconteceu, né, que antes da gente escolher o Solidariedade, a gente conversou com todos os partidos. A Elisa seria muito bem-vinda como vice, como uma possível secretária, mas nunca como uma cabeça de chapa. Então, isso mostra todo o movimento de rifagem que estava dentro do processo e que ninguém queria realmente que a gente tivesse entrado. Por isso, nós tivemos tantos desafios nesse processo todo e a gente vai falar disso. Exatamente. Eu entendo, eu olho pelo lado da sua candidatura que isso é muito negativo também, mas ao mesmo tempo os partidos mais tradicionais não enxergavam viabilidade na sua candidatura, então eles também não queriam entregar a candidatura à prefeitura para uma pessoa que não tinha a projeção política ainda, né? Obviamente, as urnas mostraram que eles estavam errados, mas olhando sobre a perspectiva de quem já estava na política também não é um pouco compreensível eles não quererem você naquela época como a candidata principal de um partido, né? Eu falo porque eu passei por isso nos partidos que conversei e eu era aquele cara que teria 200 votos, 150 votos e, enfim, estavam errados, né? E a gente até lembra também da corrida maluca de 2020, né? Que você era ali a Penélope Charmosa e os outros lá brigando. Verdade, então, tinha um vídeo, né? Foi divertido. Da corrida maluca. Exato. E eu queria te perguntar o que mudou muito em relação à sua primeira eleição e agora na reeleição, assim, o que você acha que, obviamente, você hoje, na sua reeleição, teve a estrutura da máquina, né? Você já era prefeita, mas quais foram as maiores diferenças enquanto campanha e enquanto você mesmo, né? O que você acha que mudou no seu próprio psicológico, no seu mental? Olha, Caio,
eu ouvi numa palestra do Paulo Artung no Renova, que ele disse para a gente que a eleição mais difícil é a primeira reeleição, né? Que é a reafirmação daquilo que você desempenhou no seu primeiro mandato. Que se você conseguisse vencer essa etapa, você teria assim, um início de uma consolidação de uma carreira política, né? E a confiança reafirmada também da comunidade. Porque primeiro mandato é difícil para todo mundo e para a gente foi muito mais difícil. Para mim, especialmente, que assumi o executivo de uma cidade com a 6ª economia do Estado e em plena pandemia. A pandemia não veio com manual de instrução para ninguém. E ela foi muito desafiadora em vários aspectos. E no início de uma carreira em que você começa a tomar ciência de como são os jogos políticos, como são as articulações, como são os interesses, e você com muita vontade de fazer o certo, com muita vontade de fazer aquilo que realmente te trouxe até ali. Então, emocionalmente, você tem que exercer todos os dias a paciência, né? Você tem que exercer a resiliência e tem que, muitas vezes, sempre fazer terapia. Nunca deixe de fazer terapia. A senhora faz terapia? Hã? Faz terapia. Faço. Antes de entrar na política e agora muito mais necessário. Mais frequência. Não, até que com mais frequência não, mas mais necessário, né? As discussões são mais profundas. E aí, quando a gente fala de reeleição, a gente fala de um ambiente que eu vivi ali que eram todos contra mim. Eram todos contra mim. Todos os candidatos tinham um único alvo e era eu. Isso ficava muito claro nos debates, isso ficava muito claro nas comunicações de todas as campanhas. E eu precisava estar muito bem emocionalmente. Então, eu me cuidei e me preparei. Estudei muito, trabalhei todo o meu psicológico e intelecto para que eu pudesse enfrentar esse desafio. Foi verdadeiramente uma guerra. E nós vencemos porque eu fiz o dever de casa, eu tenho muita disciplina e tinha muito conhecimento da máquina, porque nos primeiros 4 anos, além de entregar muita coisa, eu também estudei muito sobre aquilo que eu tinha de responsabilidade. E essa dedicação me trouxe um bom resultado, me trouxe domínio das informações, me trouxe um preparo para qualquer tipo de enfrentamento que eu teria naquele período eleitoral. Então, foi muito mais difícil do que a primeira eleição, mas foi com muito mais maturidade, com muito mais preparo e mais conhecimento. Sem dúvidas. E se a gente pudesse voltar hoje em 1º de janeiro de 2021, o que você falaria para aquela Elisa? Prepara, minha filha, o chumbo é grosso. Não é segredo para ninguém, né? Quem acompanha meu trabalho público, eu fui muito crítico, né? A muitas ações do governo municipal. Posso contar uma história para a galera aqui? Claro. O Caio foi fazer um vídeo, viu, gente, do caminhão. Essa história é muito boa. Melhor. Só que ele chegou para fazer no caminhão do amigo meu. Quem que é seu amigo? Hã? O caminhão era, até onde eu sei, o caminhão era do seu pai. O caminhão era nós que estava lá na oficina do amigo nosso. Veja bem, nossa empresa, nós temos uma transportadora e o Caio queria fazer o vídeo do caminhão no meu caminhão, gente. Tem base? É um vídeo, obviamente eu não sabia que o caminhão era da sua empresa, né, da empresa da sua família. E eu conheço uma pessoa e essa pessoa falou, olha, eu tenho um amigo de uma oficina e lá tem caminhões, vamos lá gravar esse vídeo. E aí, para quem já viu o vídeo, né, um vídeo que viralizou, enfim. E aí, quando eu chego para gravar, tem um senhor de boné encostado no caminhão, que era o dono do caminhão, e eu conheço esse senhor, é o seu pai. E eu cheguei e falei pro Leandro, que inclusive tá aqui operando o podcast, que trabalha comigo, e falei para ele, falei assim, Leandro, eu acho melhor a gente ir embora. Por quê? Porque o dono do caminhão aqui, eu conheço ele é o pai da Elisa. Nós inventamos uma desculpa, tivemos que arrumar um outro caminhão, enfim, mas foi uma história... Mas só para ficar registrado, isso precisa ficar público. Exatamente. Foi desesperador quando a gente descobriu quem que era o dono do caminhão. Mas, enfim, como eu falei, né, tive muitas críticas, mas reconheço também que durante o período eleitoral existiu um amadurecimento muito grande, principalmente de você em relação aos seus posicionamentos públicos, né? Não só nos debates,
mas também na maneira que você lidou com as críticas na rua, porque quem é candidato sabe que ir para a rua, você escuta muita coisa, né? E principalmente uma candidatura a prefeito. E acho que nesse sentido você conseguiu lidar muito bem e teve uma equipe que conseguiu te preparar muito bem, que se cercou de profissionais que te capacitaram para desempenhar uma campanha muito forte. Caio, mas também tem uma coisa, né? Quem não tem que esconder, não tem o que esconder e tem proposta para resolver os problemas, que a cidade tem problema, isso é inevitável. É uma cidade grande, de mais de 200 anos e com muitos problemas. Mas os principais problemas ou já estavam encaminhados ou a gente tinha um grande projeto com recurso garantido. Isso é o que fez a diferença. E eu me lembro bem da campanha, teve um dia que, em plena campanha, faltou água na casa das pessoas. E a gente chegou no bairro e o pessoal, você não vai descer aqui, você não pode ter contato com a comunidade, que eles vão te escorraçar daqui, porque está faltando água na casa deles. Eu falei, uai, como não posso? Eu é que posso, porque eu tenho um projeto e eles sabem que a falta de água hoje não é culpa de 4 anos, é culpa de muitos anos que não tomaram providência. E eu tenho a providência para ser tomada para que daqui para frente não falte mais água. E falar a verdade faz a diferença. E você conquista a confiança da comunidade. Eu fui para o enfrentamento e fui muito bem recebida. A turma entendeu e sabia que, dentre todas as propostas, a minha era mais sólida. E dentro dessa realidade que você falou que Uberaba tem muitos problemas, hoje a gente tem um histórico, né, que foi a primeira vez que aconteceu da gente ficar sem representantes. Obviamente, você deve ter visto recentemente um movimento que se chama Uberaba Já, que a gente começou nos bastidores, né, e eu comuniquei publicamente que a gente começou a aglutinar lideranças para falar da importância de ter representantes daqui. Eu queria saber, na sua visão, quais são as principais bandeiras que um pretenso candidato aqui da cidade precisa defender para que a gente possa voltar a ter representantes do município, porque a gente sabe, quem é do meio político, é uma vergonha uma cidade do tamanho de Uberaba não ter representantes. Você quer ser candidato, Caio? Já falei publicamente, tenho muita vontade. Mas, se não for viável também, não tem vaidade nenhuma, eu retiro minha candidatura. Então, eu vou te dar sua pauta aqui. Vamos lá. Eu acho que ninguém melhor que o prefeito da cidade para saber essa pauta. Mas vamos lá. Eu acho que a gente tem que cobrar seja qualquer candidato que se coloque à disposição, a gente tem que cobrar algumas coisas que são preponderantes para o desenvolvimento da cidade. Uma delas é, óbvio, que destinar emendas, né, em maior volume para a nossa cidade, ter compromisso com as nossas pautas. E uma das nossas pautas aqui é prioridade absoluta, é saúde. Uberaba hoje tem uma estrutura de saúde muito boa. A gente é elogiado pelo governo do estado e pelo Ministério da Saúde, mas a gente tem muito desafio por ser uma cidade polo. Então, quem fizer compromisso com Uberaba tem que fazer compromisso com a região. Tem que estruturar cidades que são sede de micro-região dentro do Triângulo Sul. Nós temos o Triângulo Sul e dentro dele são 27 cidades. Uberaba é a cidade polo de toda essa região. E nós temos micro-regiões, Frutal, Araxá e Iturama. Essas 3 cidades, elas devem atender às suas micro-regiões. Elas recebem por isso. Só que elas não têm estrutura de saúde, por exemplo, de UTI. Só Araxá tem UTI. Iturama e Frutal não tem. E é isso que a gente precisa. A gente precisa que esses prefeitos recebam apoio e cobranças também. E eu, como cidade polo, cobro. Porque se eles não tiverem essa estrutura, o que acontece com Uberaba? Acontece o que está acontecendo. Nós estamos sobrecarregados. Recebe a demanda dos outros. De todos os lugares. E nisso, a gente tem um grande desafio enquanto, não só Uberaba, mas enquanto região. Então, acho que quem quiser ser candidato tem que, primeiramente, estar comprometido com essa estrutura de saúde, nos apoiar os prefeitos da região. E, sem dúvida, também a questão da logística. Nós temos aqui o entroncamento da 050 com a 262, é um grande problema de congestionamento diário, né, nos horários de pico, de manhã e à noite. Então, esse é um diálogo que precisa ser feito no governo federal, seja quem estiver lá.
e a gente conseguir ter um olhar prioritário para que essas obras saiam mais rápido do que está previsto. A gente já tem datas, a gente já avançou muito, porque eu não tenho preguiça. Eu vou para Brasília, vou para Belo Horizonte para correr atrás daquilo que precisa. Mas se a gente tivesse alguém nessas duas frentes aí para fazer esse bate-bola, além de economizar, a gente também teria mais força para ter esse diálogo e a gente conseguir fazer o que precisa e ter a sensibilidade financeira do governo federal, porque cada dia que passa, os municípios têm mais obrigações que antes eram do governo federal, do governo estadual, hoje estão com o município, e é na cidade que as coisas acontecem. Então, o dinheiro precisa chegar aqui. E o orçamento, cada dia que passa, fica mais na mão da destinação dos deputados. Se a gente conseguir fazer com que esse dinheiro chegue, porque muitas vezes o que eu estou vendo está na mão do deputado, mas o governo federal não está liberando, porque ele também está apertado. Exato. Então... Exatamente. Elisa, e como estão, né, as articulações aí para 2026 dentro do seu grupo político? Existe a possibilidade da gente ver a Elisa candidata? Olha, Júlia, eu tenho consciência que hoje eu me tornei uma liderança de um novo grupo político que surgiu na cidade. Ele se rearranja com algumas figuras que já existiam, outras que estão novas, outras que estão em formação. E a responsabilidade de liderar esse grupo e de fazer as escolhas, né, dos melhores nomes para representar Uberaba é o que eu tenho. Vai ser Elisa? Eu não gostaria, né? Eu gostaria de terminar meu mandato. Mas a gente vai acompanhar para ver como que isso vai se desdobrar, nós vamos acompanhar por meio de pesquisas e o desejo da população. Ninguém é mais soberano do que a população. Hoje você faz parte de um partido muito grande no Brasil, né, que fez muitas prefeituras em Minas Gerais. Existe a possibilidade de vocês apoiarem candidatos de outros partidos, seja federal ou estadual, ou isso ainda não é colocado na mesa? Olha, Caio, aqui a gente vai lançar federal e estadual pelo partido. Eu tenho esse compromisso e acho que o partido merece, precisa e é um partido robusto e vai ter os seus representantes. Mas Uberaba é uma cidade grande, a região é uma região numerosa em termos de voto. Acho que cabem, como já couberam aqui no passado, vários candidatos com viabilidade. Vários, mas não muitos. Exatamente. E dentro dessa realidade, né, que esse é um dos problemas da gente não ter deputado, se você pudesse elencar hoje aí 3 dificuldades do seu segundo mandato, agora mais experiente, quais que você colocaria, né? E hoje a gente sabe, por exemplo, que o município tem uma dificuldade com relação às finanças, né, ao orçamento. Eu queria saber de você, se você pudesse falar 3 problemas da cidade hoje que você elencaria, principalmente no seu segundo mandato, quais seriam esses problemas? Acho que você citou a saúde, deve ser uma delas. Saúde é desafio para todos os municípios. Em que pese todos os dias a gente avança um pouco, sempre vai ter o que fazer. E o cenário ideal seria aquele que a gente tivesse a região preparada para desafogar Uberaba. Então, não adianta Uberaba investir todo o dinheiro do mundo aqui, que não vai ser suficiente devido a esse arranjo que não está correto. Por isso, eu posso até habilitar mais leitos de UTI aqui. Se os outros municípios não tiverem os deles, não vai funcionar. Então, eu diria que seria a questão da saúde regional, não só de Uberaba. Uberaba, a gente fez nosso dever de casa. Todo mundo sabe que a saúde infantil, resolvemos o problema e os postinhos de saúde, né, as unidades estão sendo reformadas. Nós conseguimos avançar em TACs antes do prazo de vencimento. A gente entregou, cumpriu, arquivou. TAC, para quem não sabe, é um termo de ajustamento de conduta proposto pelo Ministério Público e a gente tem prazo para cumprir e a gente entregou tudo antes da hora. Esse é um compromisso não só com o Ministério Público, mas, acima de tudo, com a comunidade. Então, todo o nosso dever de casa na saúde nós estamos fazendo, mas eu diria que a saúde regional hoje é o grande gargalo, que é o que afoga Uberaba. Outro desafio, eu diria que seria da infraestrutura. Nós temos gargalos de trânsito em alguns pontos. Eu vou dar 2 exemplos. Esse da 050 com a 262, ele interfere no meio urbano, né? Então, a gente tem uma proposta de um viaduto entre ali na Dail Gomes, que entra para o bairro Jardim Maracanã, que chegaria ali próximo a Marco Xerém. Então, a gente tem essa proposta desse viaduto e estamos estudando uma outra proposta
para a entrada ali da churrascaria Zebu, a entrada da Tunico dos Santos com a Filomena Cartafina. Ali também o outro grande gargalo, eu diria que seria essa questão da infraestrutura de mobilidade na cidade. E a falta de água, mas para esse problema já tem solução, já tem recurso, já está bem encaminhado. Entendi. E agora, assim, trazendo, né, pautas nacionais, qual que é a opinião da prefeita Elisa sobre o tarifaço aí do Trump, essa relação com Lula? Como que você avalia até esse posicionamento, né, do presidente e essa relação mesmo com os Estados Unidos? Bom, Júlia, se trata de relações diplomáticas, né, e a gente precisa dialogar quando o negócio não está bom. Por isso que eu sempre converso com o Caio para ver se a nossa relação diplomática melhora. Mas é por meio do diálogo que a gente constrói. Eu acredito muito que se o presidente der um passo atrás e ir para um momento de conversa mesmo, de peito aberto, acho que é possível que avance. Outros países já conquistaram, só que tem que ter realmente... É um diálogo, eu acredito que esse é um caminho. E a tem que ponderar os interesses. Também a gente não vai entregar tudo de bandeja, né? E a consequência, principalmente para o mineiro, é muito ruim, né? Para o mineiro, para o uberabense, né? Aqueles que têm dentro da exportação o seu negócio. Minas Gerais é um dos estados mais afetados, né, com essa medida. E dentro da sua visão enquanto gestora, eu queria saber, na sua análise pessoal, qual foi o maior erro que você cometeu, algo que já passou, né, um problema que já foi, mas que na sua análise você fala assim, nossa, aqui deu cagada. Olha, Caio, eu não enfrento nada com um erro, assim. Eu acho que tem coisa que vem pra gente aprender. Sim. Né? Mas não necessariamente que tenha sido só negativo, mas assim, um erro que te levou a um aprendizado. Eu vou brigar com você, uai. Obrigado. Mas eu acho assim, talvez um pouco de maturidade no começo, nessas relações políticas. Eu acho que pode ter me levado a algumas consequências que eu poderia ter evitado e acho que hoje está bem diferente. Entendi. E dá para separar a vida, assim, do cargo público com a Elisa mãe, esposa? Você vai no supermercado, faz as compras, como que... Muito raro. Existe essa separação? Muito Até por uma raro. questão de segurança, né? Mas é muito raro. A questão de segurança é só para as agendas que são públicas. Sim. Quando ninguém sabe que eu vou a um supermercado, por exemplo, não precisa de segurança e eu vou tranquilamente. Para agendas públicas, a gente sabe que tem stalker, né? Já aconteceu, enfim. Isso é para garantir mesmo a questão da preservação da pessoa pública. Mas a Elisa, a pessoa é muito simples, então eu gostaria de ter uma vida até mais tranquila nesse sentido, mas além de não dar tempo, realmente é muito impossível ir, porque às vezes são muitos pedidos e eu estou ali fazendo a minha compra, não dá tempo de dar a atenção necessária. Mas eu sempre que saio à rua, eu saio com a mente tranquila em que eu posso receber uma demanda, posso receber um abraço, um pedido de foto e que eu fico super feliz. Eu tenho muita tranquilidade em lidar com isso e fico muito satisfeita da comunidade me procurar e pedir, perguntar, e eu esclareço. Porque, às vezes, a gente não consegue passar mensagem sobre todos os aspectos que a gente precisa. E a gente sabe que tem gente que está com o microfone na mão para todo dia falar mal de mim. E como que a família lidou, assim, com o mandato, né? Como que foi ali dentro de casa? Do primeiro mandato para o segundo mudou e a gente faz essa pergunta porque, principalmente para quem é mandatário, já teve mandato e passou por aqui, porque eu falo assim, que a nossa família, ela não escolheu a política, só que ela acaba sofrendo as consequências da política. Como é que foi a sua família lidar com o mandato? Olha, Caio, todo candidato deve fazer o primeiro acordo com a família. E eu lembro sempre desse acordo quando recebo as reclamações. Nós acordamos. E isso faz toda a diferença, porque se não tiver o apoio da família, não vai dar certo. Todo mundo vai sofrer, inclusive você, e você não vai ter paz para fazer aquilo que é o seu propósito. Porque eu tenho muita certeza que eu estou na política porque o meu propósito me trouxe para cá. E nisso,
a minha família reconhece isso. Eu lembro durante a pré-campanha que fez um vídeo com o Bento, e o Bento quase nunca fala, não aceita gravar, odeia tirar foto. É muito difícil. Adolescente. E ele falou assim... Com quantos anos? Ele vai fazer 14. 14. Ele falou no vídeo assim, eu entendo que minha mãe faz um trabalho que é muito bom, que é importante para a cidade, mas eu queria que ela ficasse mais comigo. Então, isso acaba com a gente, né? E é sobre isso mesmo. Eu tenho certeza que ele sente muita falta quando viajo, quando tenho compromissos até 10h30 da noite. Mas eu tento, ao máximo, chegar em casa e dar atenção. Tem dia que eu não tenho cabeça para dar atenção nem para ninguém, para nada. Eu só quero ficar quietinha para recuperar as energias. Mas mãe é mãe. Não interessa se você não tem energia, você tem que dar atenção. E, às vezes, fazer uma comida para ele é um carinho, é uma atenção que eu estou dando para ele. O Juliano tem já um pouco mais de maturidade com esse processo todo, meu marido, mas também sente muita falta, mas já está mais acostumado. No começo foi mais difícil para todo mundo. Minha mãe chorava com todo mundo que falava mal de mim. Hoje ela é mais política do que eu. E assim, a família tem uma dificuldade, eu sei, a lidar, né? Eu lembro que no começo do meu mandato, meu pai fez uma crítica pública a um determinado vereador. Eu falei, pai, esse posicionamento você não vai poder ter mais porque isso impacta no meu trabalho. E eu lembro que o próprio Juliano também gravou um vídeo uma vez te defendendo que causou uma dor de cabeça. Então, assim, é da família querer defender as pessoas quando elas estão sendo criticadas, né? E naquele caso ele foi tido como machista, mas na verdade ele queria cuidar. E eu acho que é super legítimo quem ama a gente cuidar da gente. E meu pai também ele tem uma atitude que ele aparece de repente lá no gabinete. E é interessante que ele aparece sempre quando tem um problemão. Eu acho que alguma energia puxa ele para lá e ele fica caladinho, só acompanhando minhas reuniões, me dá uma presença que traz uma energia boa, melhora o meu dia. E é sobre isso, sobre a família ser nosso porto seguro. Falando sobre história, tem uma história engraçada também que eu acho que eu posso contar aqui, não sei se você sabe, mas no ano passado, se não me engano, no começo do ano, o meu pai entrou no elevador e tinha uma senhora que ele falou que estava toda arrumada, né? Estava bem vestida. Ele cumprimentou ela e eles conversaram, assim, trocaram 2 frases. E ela comentou com ele, né? Você sabe de quem que eu sou mãe? E aí o meu pai falou, não sei. Ela, sou mãe da prefeita. E aí o meu pai falou assim, que legal, eu sabe de quem que eu sou pai? E meu pai falou que quando respondeu, ficou aquele climão no elevador, abriu a porta, ela desceu e só tchau. Coincidência absurda. Se tá encontrar no elevador. Tem muita história para contar. E dentro dessa realidade, né, assim, da dificuldade familiar, eu queria te perguntar qual foi o dia mais difícil, assim, da sua carreira, na política e no privado, né? Provavelmente tem dias que são marcantes, não só na política, mas também na vida privada, e eu queria saber se você lembra desses 2 momentos. Caio, eu lembro de um dia, no período mais crítico da pandemia, eu emocionalmente, né, e entra o profissional com o emocional. Foi um dia muito difícil, um dia que tiveram muitas mortes e que eu me vi ali num momento tão difícil, assim, o que eu tenho que fazer? Eu preciso encontrar uma solução para isso, como se eu pudesse, né, naquele momento. Mas eu me senti inútil, eu me senti esvaída de energia, eu me senti ali num momento que eu falei, gente do céu, como... Que barca que eu entrei. Onde que eu fui me enfiar? Mas é tão interessante que a cada momento que eu vivi difícil, assim, né, nesses enfrentamentos, que foram diversos enfrentamentos, principalmente nos 4 primeiros anos, eu sofria muito com pequenas coisas, hoje está bem mais tranquilo. Então, naquele primeiro momento, todos os dias que eu sofria alguma coisa, eu estava muito sofrida com algum tema, acontecia de eu encontrar alguém que me dava uma força, alguém que eu nunca tinha visto, mas que me dava uma força, me dava um abraço, torcia por mim, que fazia diferença. E foi ali que eu comecei a perceber que eu estava onde eu devia estar mesmo. E antes da política, tem algum dia marcante? Ai. Parece que eu tô vivendo, assim, nos últimos 5 anos, uns 50 anos. Eu preciso resgatar aqui o que eu vivi antes. Você que vem do meio privado, provavelmente tem dias difíceis que a gente tem que fazer desligamentos, né? Que são dias péssimos.
Mas além disso, às vezes tem algum dia que te marcou, não? Mas sabe, Caio, quando há uma necessidade de fazer um desligamento, muita coisa já aconteceu antes, Sim. né? Então, Mas ainda assim é muito ruim. é muito difícil, mas assim como na gestão da prefeitura, na gestão privada, eu sempre construí esse momento, a chegada do momento do desligamento. Graças a Deus, em nenhum momento que eu estive na gestão privada, eu precisei tirar por questões econômicas, muita gente, mas sim por questões produtivas. Então, aquilo aconteceu. Não me lembro de nenhum momento difícil nesse sentido. Um momento muito difícil foi no dia que eu ainda não estava na empresa, e já do meu lado pessoal. Eu não estava na empresa, eu estava recém-formada e meu pai caiu durinho, passou mal, teve um mal-estar súbito. E ali, sabe aquela sensação de você achar que você vai perder seu pai? Aquele dia foi muito difícil. E de lá para cá foi o momento em que eu comecei a entrar mais profundamente na empresa, comecei a me capacitar, porque eu era uma arquiteta, e entrei na gestão da empresa. Então, comecei a me capacitar, me preparar para ser uma gestora, para apoiar e ajudar meu pai. Então, aquele momento, além de ser muito sofrido, foi também uma virada de chave na minha vida profissional. Eu imagino. Esse ano eu passei por uma situação complicada com meu pai também, que ele precisou colocar marca-passo e ele teve que até o batimento dele voltou ao normal manualmente, né? Por massagem cardíaca. Então, eu sei como é que é, passei por isso também, mas graças a Deus tá bem. Já voltou às atividades normais. O som tá firme. Tá firme. Elisa, tem alguma crítica que realmente te incomodou? Júlia, no começo tinha muitas que me incomodavam, hoje é muito difícil. E qual que foi essa virada, assim? Como que você aprendeu a lidar? É maturidade mesmo, é o processo. Você se torna pessoa pública, você tem que aceitar que nem todo mundo vai gostar de você. Mas tem alguns agentes públicos que sofrem mais, né? Eu falo lá na Câmara, e aí isso não é nenhuma crítica que eu faço, mas é a maneira que cada um lida. Tem alguns vereadores que ligam muito mais para o que as pessoas falam deles na rede social e outros não dão a mínima, mas tem aqueles que sofrem com um comentário, às vezes tem 100 comentários positivos, tem aquele que te critica e o vereador passa horas ali escrevendo um texto gigantesco para responder, e tem gente que não liga e faz parte. Primeiro que você não vai agradar todo mundo. E segundo, que também você não pode ficar lendo demais coisa ruim sobre você, energia ruim que você está trazendo. Eu tô fora, eu gosto de ver coisa boa, crítica construtiva, eu sou super a favor, não tem problema nenhum. Então, tem muita gente que faz crítica construtiva, que a gente traz solução junto, e é isso. Pessoa pública, a gente nunca vai ter razão 100%, e tá tudo certo, né? Nós somos seres humanos, erramos e acertamos, e se estivermos abertos a aprender e a construir junto com o outro, pode ser a pessoa mais simples do mundo, mas ela tem alguma coisa para te ensinar. Pode ser alguém sem estudo, mas que tem vivência e te ensina muito. Então, é isso. Agora, tem gente que gosta só de criticar, né? Não Isso é sabe padrão. nem o que tá acontecendo, mas quer ali falar. Eu tenho uma frase. Vai caçar um serviço, sou. Mas você é o tipo de político que fica acompanhando o comentário? Porque, assim, obviamente, quem é prefeito, tem um mandato de uma cidade grande, não para ficar respondendo rede social. Isso eu acho que é óbvio. Ninguém imagina que você responda todos os comentários dos seus vídeos. Você é aquele tipo de político que fica vendo comentário dos seus próprios vídeos ou você não liga muito para isso? Eu não tenho muito tempo, né, Caio? Mas quando tem, a agenda faz. é muito, mas eu faço, eu olho, eu respondo a algumas pessoas, sim. A equipe me ajuda também nisso. A equipe valida comigo. Às vezes tem uma pergunta que está muito recorrente nas redes sociais, a gente valida a resposta para ter a ver comigo, né? Porque também é minha rede social. Não pode ser outra pessoa, nada a ver comigo respondendo. Uhum. Entendi. E aí, assim, você olhando para o mandato agora, né? Qual que é o projeto ou a ação que você considera que foi o maior da sua administração e que tem potencial para ser, né? Que ainda não se concluiu? Cara, sem dúvida nenhuma, eu que sou mãe, é a questão da saúde infantil. A gente ter resolvido esse problema, de ter entrado em 2021 e ter mãe esperando 7, 8 horas pelo atendimento do seu filho, passava fome, desgastada, a mãe já fica nervosa quando o filho está doente. Então, resolver esse problema, para mim, sem dúvida, é um grande marco. Prefeita, missão cumprida, mas mãe, um alívio muito grande. E, para o futuro, o nosso projeto, que é captação de água do Rio Grande, que vai solucionar o problema hídrico da nossa cidade,
para agora e para o futuro, é a nossa marca. E o que você julga que foi o ponto mais baixo do seu governo? Ponto baixo, eu acho que lá no comecinho, né, aquela tentativa de desgaste, né, porque a gente rompeu com muitos grupos políticos, com muitos interesses. E no início a gente, né, não tinha tanta maturidade assim para fazer esse enfrentamento. Então eu sofri muito. No começo, o Caio era líder de governo, a gente viveu desafios muito grandes. A gente perdia noite de sono para tentar entender o jogo e fazer aquilo que a gente... E nunca abrir mão dos princípios e valores. Esse enfrentamento do início do governo foi desafio e muito grande. Com 4 meses de governo, tentaram emplacar um impeachment, né? Eu que defendi. Caio defendeu bem. Perdi muitos anos de vida naquela época. Cabelo branco aqui, metade é daquela época. Tá bom. E naquele momento eu imagino que, assim, eu julgo que foi o momento mais desafiador. Eu imagino. Você, obviamente, como todo prefeito, né, tem muitos memes que são marcantes nas redes sociais, né? Tem você na moto, tem você no aniversário da cidade. Como que você reage a isso? Você dá risadas? Tem algum que te incomodou, que te deixou puta na época? Falou, nossa, isso é sacanagem. Como é que você lida com isso? Eu me divirto. Tem muitas figurinhas também, né? Dos grupos políticos, enfim. Tem muitas figurinhas. Eu também tenho figurinhas de muita gente. Tem de muita gente também? Tem um que eu lembro, eu ia até comentar isso na hora que você falou do debate, mas teve uma resposta para um candidato que eu me lembro, gente, e as pessoas me mandavam e ria daquilo que você falou assim, quando o senhor fala de candidato, eu vejo que o senhor tá boiando. Essa quando fala de água. O que eu falei? De candidato. Quando fala de água, eu vejo que o senhor tá boiando. Essa foi marcante também. E tava mesmo, informação completamente desconexa. Eu não consegui acompanhar muito todos os debates, porque eu também era candidato, então tem alguns momentos que eu não vou me lembrar, porque campanha, para quem é candidato, é 24/7. Sempre tem uns memes de debate, Sim. né? Tinha outro também do candidato, que ele acabou de falar, ele vai ter um uhul! Essa também, mas eu acredito. Eu tava lá, né, obviamente, a hora que ele sentou do meu lado, eu falei, que foi isso? Mas eu acredito que os memes a nível nacional ofuscaram um pouco os municipais. Ofuscou, porque da cadeira, a né? gente teve cadeirada, né? Então superou que todos loucura. os... Exatamente. Você já ouviu gente falando que você mudou muito depois que você assumiu a prefeitura, Elisa? Não, você acredita? Positivo, né? Ninguém nunca falou isso pra mim. Você recebe muitos pedidos inusitados aí quando sai na rua? Recebe preciso fazer minha garagem, preciso pagar minha conta. Aí... Tem algum específico que te marcou? Porque eu assim, obviamente em menor escala, mas os vereadores também recebem muitos. Eu já recebi de tudo e tem alguns que marcam a gente, né? Eu já recebi um que era uma reclamação em relação a um avião que passava em cima de uma propriedade. E eu fiquei sem entender, assim, o que eu poderia fazer, enfim. São coisas que marcam a gente. Tem algum que você falou, meu Deus, que loucura que é essa aqui? Geralmente as pessoas acham que prefeito resolve tudo, né? Todos os problemas é prefeito. É assim, sempre que eu tenho informação que eu posso ajudar, eu tento contribuir. Mas o pedido mais inusitado foi um apartamento. Apartamento? Mas coisa boa. Me mandaram até o link para eu comprar. Não. Mentira. Verdade. Que loucura. Gente do céu. E assim, as pessoas pensam que o prefeito resolve tudo e pensam que os vereadores fazem parte da prefeitura, né? Eu falo que é muito habitual dos vereadores receberem aquela pergunta, como tá lá na prefeitura? Onde que é a sua sala? Eu já recebi muito essa pergunta e, obviamente, são poderes distintos, né? Que não estão no mesmo local, no mesmo prédio físico. Com certeza. Até da gente que trabalha também na Câmara, às vezes recebem essas perguntas. Sempre fala. E aí na prefeitura? Fala, gente, um pouquinho longe. Exatamente. E qual que é o seu maior sonho, assim, que você ainda tem para Uberaba, né? Creio eu que você não conseguiu realizar ainda, pelo que você falou, os projetos que vão ser entregues. E se isso está alinhado com a Elisa lá de 2021, quando ela começou na gestão pública, ou se esses sonhos mudaram, se as perspectivas dentro da máquina são outras do que quando você estava de fora? Olha, Caio, os sonhos são os mesmos, né? Porque eles estão baseados em alguns pilares. Eu ainda tenho um sonho, acho que vai ser bem demorado dele acontecer na cidade, mas aquilo que a gente puder fazer para, pelo menos, plantar uma semente e os próximos ou próximas prefeitas fizerem uma continuidade dele, vai fazer a diferença para Uberaba enquanto sociedade. A gente
gasta um dinheiro muito grande com a limpeza da cidade. E a gente tem um comportamento de muita gente que é muito ruim para a nossa cidade, suja a nossa cidade, joga lixo, joga descarte de resto de obra, sofá velho nos terrenos baldios, joga lixo no chão. E isso eu acabei de vir do Japão. E lá é incrível, não tem lixeira na cidade e não tem lixo. Todo o seu lixo você guarda no seu bolso, na sua mochila e você joga na sua casa. É sobre esse comportamento. Meu sonho é que a cidadania esteja completamente inserida em cada uberabense, a gente possa ter uma cidade limpa, uma cidade colaborativa, uma cidade que todo mundo se sente parte dela de verdade. Entendi. Aqui a gente tem um quadro, né, no programa. Ai, antes do quadro, tá na hora da gente falar. provar a nossa torta deliciosa Agora. aqui. Vamos até frango Muito com obrigado. alho poró. Agora corta. Voltando agora, né, e vale lembrar que a gente também tem uma torta de doce aqui, que o Marquinhos que tá acompanhando a Elisa tá doido para poder provar ela. A gente tem um quadro aqui, Elisa, que chama Bate-Bola Jogo Rápido, que a gente faz perguntas e os convidados respondem de forma dinâmica. E eu queria começar te perguntando as notas dos governos municipais anteriores. E por que disso, né? Para os antigos prefeitos e mandatários, eu fiz essa mesma pergunta. E eu queria começar te perguntando de 0 a 10, se você pode avaliar o governo do Marcos Montes. O Marcos Montes hoje é meu parceiro, né? Eu vou dar 10 para ele. Anderson Adalto. O Anderson eu vou dar 8. Eu tô com muitas heranças dele. Piau. Piau também vou dar 8. Teve uma boa gestão. E Elisa, obviamente, primeiro mandato. Primeiro mandato também vou me dar 8, porque eu não tive tempo suficiente para fazer muita coisa que eu desejaria. Mas agora, com certeza, vai ser 10. E Elisa Cidadã, vota na esquerda? Não. Em 2026, Zema ou Tarcísio? Zema e Tarcísio. Pacheco ou Simões? Simões, sem dúvida. Deputado da oposição para Uberaba ou Uberaba sem deputado? Como? A pergunta? Um deputado da oposição Sim. ou Uberaba sem deputado? Uberaba com deputado, da situação, mas também, se fizer da oposição, não tem problema, o que a gente precisa de representante. Um arrependimento na vida pública? Arrependimento na vida pública, talvez não ter participado de uma maneira mais efetiva antes. Não como candidata, mas como participante, para entender o jogo melhor. Teria sido mais fácil quando a gente entrou. Um político que você não admira? Muitos. Eu vou privar de falar nomes. Eu imagino qual que você gostaria de falar, mas infelizmente não tem jeito. Mas se Deus quiser, no ano que vem nós vamos poder, você, né, falar. Porque eu falo abertamente, não admiro o Lula. Um político que te inspira? Político que me inspira... O Tarcísio me inspira, mas o Zema me inspira, mas, assim, sem dúvida nenhuma, Margaret Thatcher. Se pudesse voltar no tempo, você faria alguma coisa diferente? Não. E uma pergunta que a gente faz para todos os convidados, né, que é padrão aqui, qual a frase que você gostaria que estivesse na sua lápide? Eu não queria que tivesse frase nenhuma no momento, mas essa é uma certeza que todos nós temos, né? Eu acho que... amor e dedicação. Show de bola. Muito obrigado, viu, pela Valeu. entrevista. A gente agradece a oportunidade de poder conversar com você. Como eu falei, não faz sentido ter um programa que entrevista as pessoas que exercem lideranças na cidade, não só política. E você, hoje, como prefeita, faz todo sentido estar aqui falando com a gente. A gente te agradece por ter participado, né? Com certeza, foi um prazer recebê-la aqui, bater esse papo. Para você que está nos assistindo, não deixe de nos seguir no Instagram, a gente posta vários cortes por lá, no TikTok também. Elisa, e aqui fica à vontade, fala para o pessoal acompanhar seu trabalho, quais são suas redes. Minha rede é Elisa Uberaba. Espero vocês por lá para a gente contar todo dia o que acontece de bom na cidade, os desafios que a gente enfrenta, mas falando sempre a verdade. Muito obrigada, Caio. Obrigada, Júlia, pelo momento aqui de descontração, mas também de muita informação. Para o pessoal conhecer um pouquinho mais da Elisa. Um abraço a todos. Até a próxima, pessoal. Nos acompanhe aqui no YouTube e também nas redes, como a Julinha falou.